Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco, amém? Quem está muito feliz, diga glória a Deus. Maravilha. Eu estou rindo sozinho alguns 3 minutos ou 4, estou com gozo na minha alma. Deus seja louvado, aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 15. Aleluia. Como é bom estarmos juntos em adoração ao nome do Senhor. Como é bom dizer que Ele é digno. Como é bom manifestar a Ele a nossa devoção, prestar a Ele o nosso culto. Ambiente agradável, ambiente gostoso, né? É tão bom estar na casa do Senhor. Muito obrigado mais uma vez, pastor Silas, pela oportunidade, pela generosidade. Digo generosidade porque eu vou em muitos lugares e uma pergunta é muito recorrente para mim. Que dia o pastor Silas prega? Qual o dia dele? Eu digo, olha, ele prega toda a Santa Ceia. Não, mas ele prega todo domingo, ele prega toda terça? Eu digo, não, e as pessoas ficam assim, estarrecidas de que o pastor ceda o púlpito com tanta generosidade, né? Então, a gente fica muito agradecido, porque o pastor teria competência suficiente para pregar o ano inteiro todo o culto, né? E a gente ficaria feliz com isso. Mas que bom que ele é generoso, franqueando para a gente também. Deus seja louvado. Obrigado, pastor Dilton, demais pastores. Bom estarmos juntos aqui. Capítulo 15, versículo 13, nós vamos ler um versículo só, ok? Só o 13. Eu vou sugerir que você permaneça com a Bíblia aberta logo depois. Quem achou, grita forte aí, eu amo a Bíblia. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Amém. Quem pode dar um amém aí? Amém. Esse é o versículo onde uma conspiração que estava sendo tramada e trabalhada já há algum tempo contra Davi deflagrada, por assim dizer. Esse momento da vida de Davi, que sem dúvida foi um dos mais difíceis, começará a ser contado a partir do versículo 13, quando ele sofre um golpe muito duro e eu diria muito inesperado, porque parte dentro da sua casa de um dos seus filhos, o príncipe Absalão. Esses momentos difíceis na vida dos homens de Deus, dos grandes personagens da Bíblia, todos eles são registrados, sem dúvida alguma, pela Bíblia Sagrada, num objetivo de que a gente possa analisar a conduta desses homens, objetivo de que a gente possa considerar e ter a maturidade de entender que momentos difíceis, momentos de eventuais perdas, eles são normais e são suscetíveis também a pessoas como nós, que amamos o Senhor, que tememos o Senhor, mas que podemos eventualmente passar por alguns reveses da vida. Mas também, essas histórias sempre são contadas de uma maneira muito franca pela Bíblia, para que a gente tenha a oportunidade de perceber como estas pessoas se comportaram e para que a gente tenha a oportunidade de perceber como, no final das contas, sempre o nome do Senhor, Ele é glorificado. Então, eu já quero começar a dizer a você que está sofrendo algum momento de perda, de dor, de dificuldade na sua vida, cruzando algum deserto, no final disso, o nome do Senhor será glorificado. O nome do Senhor será glorificado. Eu acho muito interessante e importante de ser destacado o fato de que essa notícia que chega a Davi por intermédio do mensageiro no versículo 13, ela chega de uma maneira no mínimo inusitada, porque veja as palavras que o mensageiro usa para dar a um rei a notícia de um golpe, de uma rebelião. As palavras são: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Não parece um termo muito sentimental para falar sobre uma questão política? Não parece um termo muito sentimental para falar de uma questão estadista? E, de fato, aparentemente sim. Só que o que esse mensageiro sabia é que, para Davi, o reino sempre foi uma questão muito sentimental. E, para Davi, estar no comando daquele povo sempre foi uma questão muito espiritual e uma questão muito de coração. Basta que você observe todos os passos de Davi antes de ser rei.
todos os passos depois de ter sido. E se você, por exemplo, observar um momento onde Davi desliza nisso, onde ele perde essa perspectiva mais sentimental, mais de amor, mais de coração em relação ao povo, e de alguma maneira demonstra um coração diferente disso, ele rapidamente é corrigido por Deus. Você deve se lembrar que num dado momento Davi parece ter cedido a uma sugestão do inimigo e ter elevado um pouco o seu coração em relação aos números militares do povo. E Deus fica chateado com isso, fica aborrecido com isso, envia a Jerusalém uma pena dura. Enquanto Davi está desesperado, vendo a cidade ser assolada por uma ação de Deus, uma ação que visava corrigi-lo por aquela postura que Deus reprovou, Davi corre para sacrificar a Deus num altar na eira de Araúna, lhe é oferecido aquele espaço de graça, ele diz que vai pagar por aquilo ali, num versículo célebre, conhecido da Bíblia para falar de oferta, não darei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Ele paga pelo terreno, faz uma oferta e está orando. E de repente sai da boca de Davi na oração um termo que eu entendo que ali Deus percebeu que o coração dele tinha voltado. Quando ele diz assim: Senhor, estas ovelhas não têm culpa de nada, a culpa é minha. Perceba que o homem que há pouco tempo atrás estava aparentemente numa certa arrogância de números militares, quando ele usa a expressão estas ovelhas, eu percebo que Deus entende, Deus verifica que o coração dele voltou a observar aquelas pessoas como ele jamais poderia ter deixado de observar. Não como patentes, ou como divisas, ou como números, mas como ovelhas. O coração dele volta. É um reino sentimental, baseado em questões sentimentais. E quando o mensageiro, sabendo disso, dá a notícia nesse tom, o coração de cada um em Jerusalém segue, melhor em Israel, segue Absalão. A notícia basicamente é o seguinte: Davi, você perdeu o coração das pessoas. O coração das pessoas que esteve com você esse tempo todo não está mais. O coração das pessoas que celebrou você desde que te conheceram, nas primeiras vitórias que você foi à frente do povo, essas pessoas te abandonaram. O coração delas não está mais com você. Note a grandeza e a tristeza dessa notícia. Um homem que ganhou tantos corações, que arrebatou corações como um campeão, como um homem de Deus, como um homem ungido do Senhor, como um guia para o seu povo, de repente recebe essa notícia. Sabe os corações que você ganhou? Você perdeu. Sabe as pessoas que sempre estiveram ao seu lado? Não estão mais. Quando estas notícias de deslealdade, de traições, de abandonos, sobretudo as pessoas com as quais a gente não imaginava, quando essas notícias chegam até nós, a tendência normal é isso causar um abalo, uma desestruturação. Mas eu não posso deixar de lembrar uma coisa, quando eu penso em Davi recebendo essa notícia. Eu não posso deixar de considerar que falar de Davi e falar de coração é lembrar de algo que a Bíblia fala sobre ele, que ele é um homem segundo o coração de Deus. Há um testemunho bíblico a respeito de Davi, e esse testemunho é que Davi ganhou o coração de Deus, de que o coração de Davi estava em alinhamento, ou em conformidade com o coração de Deus, e isso muda tudo. Por quê, pastor? Porque o primeiro coração que Davi ganhou não foi das pessoas, o primeiro coração que Davi ganhou não foi do povo, o primeiro coração que Davi ganhou foi o de Deus. Todas as demais coisas se desenvolveram a partir dessa base, do relacionamento que Davi tinha com Deus. E é por isso que o relacionamento que nós temos com Deus precisa ser a base. Porque se desestruturações acontecerem ao redor, a base do nosso relacionamento com Deus nos segura, nos mantém, nos sustenta. Eu quero dar glória a Deus pela sua vida essa noite. Sabe por quê? Porque mesmo com algumas notícias ruins que chegaram ultimamente, mesmo com você tendo sofrido a desolação da perda de algumas amizades, aí está você de pé. Por quê? Porque você ganhou um coração, e esse você não perdeu, é o coração do Senhor. Quando a coisa acontece o contrário, você vê que o camarada não aguenta. Quando ele está apegado demais aos corações que ganhou das pessoas, se ele vai perdendo, ele vai minguando.
Se ele vai perdendo, ele vai retraindo. Se ele vai perdendo, ele vai se sentindo derrotado. Mas Davi não, o primeiro coração que ele ganhou foi o coração de Deus. E tudo mais que aconteceu, aconteceu a partir disso. Se desenvolveu tendo isso como base. Ou seja, o relacionamento dele com Deus. Eu tenho uma notícia para dar para você hoje. As coisas aqui embaixo não estão boas para você. Você ficou sabendo de uma conspiração lá no seu trabalho? Alguma notícia em relação a algo da sua família desapontou você? Entristeceu você? Eu vim como emissário do céu te dar uma notícia. Aqui em cima, diz o céu, as coisas permanecem como sempre estiveram. Você não perdeu meu coração, não perdeu minha confiança. Nós ainda estamos unidos no laço eterno de amor. Oh, glória a Deus. Avisa para o teu vizinho aí, diga, ó, lá em cima está tudo bem. Essa coisa de Absalão que vai para a porta da cidade, fica enrolando as pessoas, conspirando, né? E falando para as pessoas, foi isso que ele fez. O povo vinha tomar juízo com Davi, e Absalão os abordava, e dizia assim, não, Davi está muito sem tempo, ele não vai conseguir receber vocês não. Ele mudou, na verdade ele não é mais aquele, né? Ele está muito ocupado, subiu a cabeça, mas eu estou aqui, fazer o quê? A gente pode conversar aqui, fazer uma audiência informal, eu estou aqui, né? Vamos lá. E essa conspiração sórdida, essa coisa vil, essa coisa pequena, enquanto Absalão ia fazendo aquilo, as pessoas ele ia ganhando as pessoas, mas só ia ganhando pessoas que tinham também uma fragilidade de caráter, uma volatilidade de caráter. Não se engane não, esse povo que uma hora ama Davi, outra hora está amando Absalão, é um povo que também tem um caráter bastante duvidoso. Essa volatilidade de sentimento, uma hora eu estou com ele, uma hora eu não estou mais, essa coisa é meio perigosa, né? Um negócio meio esquisito. Só que no céu, é isso que é lindo, irmão, que essas conspirações rasteiras de Absalão, elas não conseguem chegar lá em cima não. Essas coisas que as pessoas às vezes mentem sobre nós, falam coisas que não são verdade, o céu me trouxe aqui para te dizer, seu nome continua intacto aqui. Eu sei quem é você. Aleluia. Essas rasteiras de Absalão, elas não funcionam com Deus. Essas coisinhas, essas picuinhas de Absalão não funcionam com Deus. Mantido o relacionamento de Davi com Deus, ele poderá enfrentar a perda dos corações, os danos nos relacionamentos. Mantida essa aliança, no poder dessa comunhão, ele vai se manter de pé. Para um momento que não será fácil, mas se manterá de pé. Para um momento que não será simples, mas se manterá de pé, resguardando sua dignidade, sua espiritualidade, seu temor e sua devoção a um Deus que está no controle de todas as coisas. Ele está no controle. Está no controle. Mas a gente, nosso coração às vezes, né, pesa um pouco, dói um pouco, mas é lindo ver como Deus está sempre perto para ir ajustando assim, nos lembrando se a gente estiver quase esquecendo de alguma coisa. O que eu vou ver na Bíblia é algo que eu vou chamar dos grifos de Deus. Deus tem seus grifos. Deus, ele sempre faz questão de ressaltar algumas coisas quando ele percebe que eu estou prestes a esquecê-las. Eu noto na misericórdia de Deus que Deus podia dizer uma coisa para você uma vez só e nunca mais dizer nada. Deus podia me fazer uma promessa uma vez só e não mencioná-la nunca mais. E eu que tinha que me virar em acreditar naquilo, a despeito de qualquer situação que eu passasse. Mas o que eu amo no Senhor é que Ele me entrega uma promessa. E se Ele percebe que um deserto da minha vida está me desencorajando a acreditar naquela promessa, Ele vai lá e reafirma aquela promessa. Oh, bendita seja essa sua gloriosa misericórdia. Eu vejo em Davi um coração e alguém que está se apegando em Deus, se agarrando no relacionamento com Deus, mas que fraqueja num dado momento. Eu vou lhe mostrar sobre que momento estou falando. Verso 19. No verso 19, a Bíblia vai falar que Davi é abordado por um homem giteu chamado Itai. Esse homem aborda Davi e diz assim: Davi, eu quero ir com você. Eu gostaria de ir com você. E Davi diz assim: você acabou de chegar na cidade agora. Você não é nem daqui. Eu não sei como que ele diz assim, eu não sei nem para onde vou. A coisa para o meu lado está feia. Faz o seguinte, não fica comigo não. Não é uma boa ideia. Volte para Jerusalém e fique com o rei. O que foi que Davi falou? Volte para Jerusalém e fique com o... Sobre quem Davi estava falando? Absar?
Portanto, Davi estava chamando o homem que conspirou contra ele de que estava chamando? De que estava chamando? De repente, a Bíblia começa numa sequência impressionante que começa no versículo 15, a fazer 11 maravilhosas menções de Davi como rei. Perceba, verso 15. Então os servos do rei disseram ao rei. Verso 16, e saiu o rei. Verso 17, tendo saído o rei. Verso 19, disse pois o rei. Verso 20, onde vieste te levaria eu comigo. Verso 21, respondeu porém Itai ao rei: ó rei meu senhor. Verso 22, então, 25. Então disse o rei. São 11 menções. Verso 27, disse mais o rei. 11 vezes a Bíblia está dizendo para mim e para você: Davi está chamando alguém de rei, mas o céu ainda chama ele de rei. Davi está fraquejando no momento de dor, e está permitindo que chamar alguém, ou nomear alguém, por um posto que Deus não disse que ele perdeu. Aí Deus pega a caneta e começa a grifar aquilo que a circunstância está querendo apagar em relação a quem eu sou, em relação àquilo que ele disse sobre mim. Eu queria que você segurasse a mão de alguém do seu lado aí e dissesse para ele 11 vezes, 15 vezes, no poder do Espírito, diga 30 vezes. Deus vai repetir para que você não se esqueça que não mudou nada a respeito do que ele disse sobre você. Aleluia! Tem uma pergunta para fazer aqui. Tem uma pergunta para fazer aqui. Por que é que você já está considerando perdido um lugar que Deus não disse que não é mais seu? Vou fazer de novo essa pergunta. Por que você está considerando perdido um lugar que Deus não se manifestou para dizer que não é mais seu? É isso que Davi está fazendo. Ele está dizendo, vai e fica com o rei. E o céu está dizendo, rei, eu não reconheço outro rei em Jerusalém, a não ser aquele que o céu ungiu. Você não mudou nada. Não mudou nada. Circunstancialmente a coisa não te favorece. Você olha no espelho e não entende, não consegue ver razões para acreditar que você ainda é, ou que a bênção esteja sobre você ainda. Mas nenhum dado, nenhuma estatística, nada é capaz de superar a unção que você recebeu lá no começo. Não mudou nada, assim diz o Senhor. Aleluia. E eu amo perceber como é que Deus grifa. Você está quase esquecendo. Você entra no carro, liga a rádio, alguém canta uma música e Deus te diz, você ainda é. Você está quase colocando alguém num posto que Deus diz que ainda é seu. Aí você entra num culto como esse e Deus diz, você ainda é. E quando você está quase desistindo da promessa, Deus diz, ela ainda está de pé. Esta é uma noite de reafirmações de Deus a respeito de tudo aquilo que Ele falou sobre a sua vida. Só quem acredita nisso, levante a mão esta noite, porque não mudou nada. Oh, glória! Ei, eu vejo que Deus tem todo o direito de requerer que Davi acredite que ainda é rei. Deus tem todo o direito de requerer que Davi não abra mão da sua posição. Pastor, mas o senhor esqueceu de uma coisa, a Bíblia diz que ele saiu correndo. Ele não pegou nem coroa. Como é que alguém se sente rei sem coroa? Pastor, ele saiu correndo. Não pegou o cetro. Como é que alguém se sente rei sem cetro? Pastor, mas ele saiu correndo. Não carregou o trono. Como é que alguém se sente rei sem trono? Por que Deus reivindicaria que Davi continuasse acreditando que é rei, se ele está despido de coroa, despido de trono e despido de cetro? Eu amo ver como Deus é coerente em tudo aquilo que Ele requer. Deus nunca vai requerer de você uma coisa sem razão. Por que Deus requer que Davi sinta-se rei, mesmo sem coroa, mesmo sem cetro e mesmo sem trono? Porque Deus fez dele rei antes de tudo isso. Você sabe quantos anos Davi demorou para reinar sobre todo Israel? 20. E nesse tempo era rei. Porque Samuel não entrou na casa de Jessé para brincar.
Samuel não entrou na casa de Jessé para fazer firula. Samuel não entrou na casa de Jessé para fazer teatro. Ele ungiu Davi como rei. A coroa veio depois, o cetro veio depois, o trono veio depois, a unção veio primeiro. Então, se o cetro foi embora e a unção permanece, ainda é rei. Se a coroa foi embora e a unção permanece, ainda é rei. Se foi embora alguma coisa que você julgava que precisava disso para ser, Deus me trouxe aqui para te dizer: eu fiz você ser antes mesmo de ter, para depois de perder, você continuar sendo. Alguém está me ouvindo esta noite aí? Aleluia! Porque Deus vai requerer que Davi sinta-se rei, se ele não tem mais coroa. Porque quando Samuel entrou na casa de Jessé, ele não entrou com uma coroa na mão, ele entrou com azeite. Por que Deus requer que Davi continue sentindo-se rei, mesmo se não há cetro? Porque Samuel não entrou na casa de Jessé com cetro, ele entrou com animal para sacrifício. O rito era altamente espiritual e não dependia de nenhuma indumentária para se valer. O rito era altamente espiritual e não dependia de nenhuma peça para prevalecer. Começou manifestado e concluído e decidido no mundo espiritual. E tudo que veio depois só veio confirmando a unção que se estabeleceu no mundo espiritual. Levante a sua mão. Estou recebendo a autoridade de Deus para te lembrar de uma coisa. Começou no mundo espiritual. E no mundo espiritual não mudou nada. A unção ainda está aí. O que Deus disse que você é ainda está aí. A chamada ainda está aí. Pastor, mas eu perdi, eu não tenho mais isso, aquilo. Todas essas coisas se agregaram depois. A unção veio primeiro. E se a unção não foi embora, o que você perdeu ainda pode voltar. Aleluia. Aleluia. O homem aborda e diz assim: eu vou com você. E Davi diz: não. E o homem diz: eu vou. E Davi diz: eu não tenho nada. E o homem diz: eu vou. E Davi diz: mas não sei nem para onde eu vou. E o homem diz: mas eu quero ir. E é aquela discussão. Escute uma coisa, meu irmão. Tem momentos adversos na nossa vida em que a gente tem uma propensão muito grande a nos esquecer de algumas coisas. Mas a gente não pode esquecer, não. Eu estou vendo que Davi está quase esquecendo de uma coisa. O que, pastor? De como funciona esse negócio de você decidir ficar com alguém, mesmo quando ele não tem nada, mas ainda tem uma promessa. Eu vou ousar dizer que enquanto o homem diz, quero ficar, e Davi diz, não fica. O homem diz, quero ficar, e Davi não fica. O Espírito de Deus soprou no ouvido dele uma história de família. Que história de família, pastor? A história da vovó Ruth. E que história da vovó Ruth tem a ver com isso? Você não lembra, não? Noemi, a sogra, Ruth, a nora. Noemi, a sogra, não tem mais nada, não tem mais filho, não tem mais terra, não tem mais comida. E a nora está dizendo, eu vou contigo. E a sogra está dizendo, não tem mais nada para te oferecer. E a nora está dizendo, mas eu vou ficar com você. E a sogra está dizendo, igualzinho Davi e o GT, ó. Fica, não fico, fico, não fico. Daqui a pouco ela chegou cheia da autoridade, a nora disse assim, ó, meu povo será o teu povo, teu Deus será o meu Deus, eu estou fechado contigo, não vou embora. O que aconteceu? A Ruth, que decidiu ficar com a Noemi, que não tinha mais nada, foi trabalhar catando espiga, cata espiga daqui, cata espiga de lá, conheceu o dono da fazenda, casou com o fazendeiro, ficou rica, ficou abençoada, teve um filho, teve dois, teve três, teve neto, teve bisneto. Quem é que nasceu? Davi. Aí o Espírito de Deus está dizendo no ouvido dele assim, ó, você só está aí porque tua avó ficou com quem aparentemente não devia ficar. Então como é que você está mandando embora esse cara que quer ficar com você? Você tem a obrigação de acreditar na semente da qual você é fruto. Só que você sabe o que a adversidade faz com você? Sabe o que a adversidade faz comigo? Tenta fazer com que a gente esqueça o poder das sementes. Aí daqui a pouco eu não acredito mais. Daqui a pouco eu não levo mais fé. Daqui a pouco eu estou querendo racionalizar coisas que para mim em fé sempre foram absolutas. Ou relativizar coisas que pela fé para mim sempre foram certezas. Escute uma coisa, você não é fruto dessa semente?
continua acreditando nela. Pastor, mas a coisa não está boa, mas você não é fruto dessa semente? Continue acreditando nela. Nenhuma adversidade vai me dissuadir da fé que eu tenho no poder das sementes. Não é porque eu estou passando por algo difícil agora que eu vou deixar de acreditar que Deus faz na vida de quem semeia. Você não pode permitir que nenhum vale roube a esperança que te trouxe até aqui. Quantos estão me ouvindo esta noite? Ué, curioso, hein? Muito curioso. Porque você é fruto dessa semente e agora não acredita nela? Ouça-me, você tem o dever moral, eu não vou nem dizer espiritual. Eu vou dizer que você tem o dever moral de acreditar na semente da qual você mesmo é fruto. Mas você sabe o que eu vejo? Eu vejo algumas pessoas que se intelectualizam um pouquinho mais e começam a escarnecer das sementes da qual elas mesmas são fruto. Eu vejo gente que começa a se teologizar um pouco mais e começa a escarnecer das sementes da qual eles mesmos são frutos. Aí entra aqui no culto de quinta-feira da vitória, vamos fazer a campanha. Você vai fazer 7, aí o outro olha, aí o olho diz assim, 7 aí, ó. Só com esse negócio de numerologia. Negócio de campanha, Deus faz na hora que quer. Para que campanha? Só que lindo, vou dizer lindo para não dizer outra coisa. Lindo, tu tá vivo por causa de a campanha que alguém fez para você. Esse negócio de oração, esse negócio de clamor, por que esse povo grita tanto? Você está vivo, porque alguém entrou na tua casa num dia de manhã, meia dúzia de irmã, você estava dormindo ainda, a irmã foi lá, catou você pelo braço, cheio de remela no olho, te botou no meio da roda, orou por você, tascou a mão na tua cabeça, te despenteou todo, cuspiu em cima de você, uma coisa certa, o laço foi partido, você está hoje aqui, então faça-me o favor, você tem dever moral de continuar acreditando na semente da qual você é fruto. Ah, para com isso. Para com isso. Você estava quebrado, moído, sem nada. Aí fez uma oferta de desafio, passou a ser dizimista. A Deus virou uma chave. Só que isso tem uns 10 anos, né? Aí agora que você está podendo um pouquinho mais, aí começa a questionar um montão de coisa. Interessante que quando foi para você usufruir, a semente você acreditava. Mas agora que você pensa não precisar mais da eficácia dela, você critica e bate nessa semente em rede social. Mas eu vim de Deus aqui te dar uma palavrinha. A lei da semeadura é uma verdade universal. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Do mesmo jeito que você semeou há 10 anos atrás e Deus te prosperou, se você continuar semeando escarnecimento das coisas de Deus, se você continuar semeando dúvida e incredulidade no coração dos outros, daqui a pouco Deus arranca tudo aquilo que Ele mesmo te deu. Mas quer uma receita boa, de um jeito ou de outro, na crise ou na abundância, no deserto ou fora dele, eu continuo acreditando no poder das sementes da qual eu sou fruto. Aleluia. Vai comigo? Não vou. Vai comigo? Vou contigo? Não vai. Vou contigo? Não vai. Não quer saber? Fica. Porque esse negócio de ficar com quem não tem nada e só tem promessa, deu certo com a vovó. Tanto deu certo com a vovó que eu só estou aqui porque alguém ficou. E se eu só estou aqui porque a vovó ficou, quer saber? Fica você também. Aleluia! Glória a Deus! Eu gosto de observar que Davi diz assim para esse homem: chegaste ontem. Pode ser uma hipérbole, né? Pode ser que não foi ontem literalmente. Pode ser que ele tivesse chegado há um mês atrás, ou um ano atrás, ou de repente era até literal, ele tinha chegado na vida de Davi ontem mesmo. Uma coisa é certa, esse homem era um recém-chegado. E eu amo ver, irmãos, que os tempos de adversidade nos revelam, nos reservam algumas surpresas. E uma das surpresas que os tempos de adversidade nos reservam é a gente observar a lealdade de algumas pessoas que chegaram há pouco tempo na nossa vida, mas que já estão se mostrando dispostas a caminhar por longos desertos ao nosso lado. Eu queria que você profetizasse sobre a vida de alguém, dissesse assim: novas pessoas na sua vida vão dar poderosas lições de lealdade. Gente que chegou há pouco tempo na sua vida, mas já está decidida a cruzar desertos com você. Aleluia! De repente, a Bíblia Sagrada diz
Que no meio daquela confusão toda, quem vai, quem fica, pensa numa correria, irmão, você sair e deixar trazendo arrastando a corte com tudo, uma coisa meio lembrando a corte portuguesa em fuga, né? De Napoleão se mudando para o Brasil às pressas. Davi está mais ou menos assim, nesse sentido, da pressa de sair, do medo do embate, do medo do choque. Ele sai correndo, e no meio de tudo aquilo, daqui a pouco, quem vem? Quem? A arca do concerto. E quem vem trazendo? Os sacerdotes. Que bom que você não deu glória. Que bom, porque você ia se surpreender negativamente daqui a pouquinho. Vem a arca, trazida pelos sacerdotes. Se a gente olhar por cima assim e não concluir a leitura, a gente vai dizer, glória a Deus. Chegou a presença de Deus na vida de quem está no tempo de adversidade. Chegou a arca, chegou a presença. Se chegou a presença, vai dar tudo certo, né? Mas não, irmão. Davi não gostou de ver a arca ali, não. Que isso, pastor? Você está falando que Davi não gostou de ver a arca, não gostou de vê-la ali. Porque perceba uma coisa aqui. O que é que os sacerdotes pensaram? Qual foi a lógica aplicada para eles irem lá em Jerusalém, tirarem a arca de lá e ser assim, Davi, leva a arca com você? Qual foi a lógica que eles aplicaram? Redobre sua atenção. A lógica é a seguinte, bom, a arca estava fora de Jerusalém há muitos anos, na terra dos filisteus. De repente, Davi entrou, foi lá e pegou a arca. Então, a lógica é a seguinte, a arca só está aqui, em Jerusalém, porque foi Davi que trouxe. Então, se ele está indo embora, nada mais justo que ele leve ela também. Davi olhou e disse, o quê? Não, é verdade. Eu fui lá e conquistei, eu reconquistei a arca novamente para Jerusalém. Mas, embora eu tenha conquistado, isso não se tornou minha propriedade, o que significa que se eu for, ela fica. Ah, mas tem gente precisando entender isso aqui, irmão. Que no reino de Deus, as suas conquistas não se tornam suas propriedades. As coisas que são de Deus, são de Deus. Ah, pastor, mas eu vim aqui e eu estou discipulando 5 crentes, de repente se eu for embora, eu vou chamar os 5 para ir embora comigo também. Ué, não entendi. As suas conquistas agora se tornaram suas propriedades? As coisas que nós conquistamos no reino de Deus, nós conquistamos em prol do reino, mas não para a nossa propriedade. A propriedade é do reino. Você sabe o que mais que Davi entendeu? E eu acho lindo ele ter entendido isso aqui. Levar a arca, tirar a arca de Jerusalém, significaria bagunçar uma coisa santa. Significaria mexer numa coisa sagrada. Ah, Davi, mas você está enrolado. Bom, enrolado estou eu. Ah, mas você está no momento difícil. Sim, eu estou no momento difícil. Todo desgoverno que eu viver pessoalmente, eu não vou estendê-lo às coisas santas. Pastor, se eu posso explicar melhor? Posso. Porque você será, sem dúvida nenhuma, assediado pelo desejo de fazer o seguinte, já que a coisa está ruim para o seu lado, que fica ruim para o lado das coisas de Deus. Já que você está em desgoverno, põe desgoverno dízimo. Já que a coisa está enrolada, enrola tudo de vez. E aí a gente começa a pegar as nossas desordens e estendê-las a todas as coisas que são santas. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui para te dizer. Se eu fosse você, eu permanecia mantendo a conduta santa, mesmo no tempo de dificuldade e de calamidade. Porque eu vou te dizer, tudo que você não pode perder agora, é a mão de Deus sobre você. Ah, mas eu já estou perdido, já estou enrolado, vou me enrolar de vez. Do jeito que está, não dá para ficar pior. Perde a mão de Deus para você ver como é que não vai ficar pior. Continua colocando as coisas de Deus em ordem. Não mexa com as coisas de Deus. Não fale das pessoas que são de Deus. Não mexa nos ungidos do Senhor. Põe a tua casa em ordem, tua vida em ordem. Eu estou desempregado, mas continuo crente. A porta está fechada, mas continuo santo. Eu posso estar em desgoverno, mas as coisas de Deus permanecem no seu devido lugar. Ué, como é que é isso? Mas já tem um negocinho na minha vida que está meio bagunçado, mas eu vou bagunçar tudo de vez. A coisa não está boa, não está boa, não vou mais para a igreja. Movendo com as coisas de Deus, mudando as coisas de Deus, bagunçando a ordem das coisas santas, por conta das desestruturações pessoais, sentimentais,
profissionais. Ah, pastor, o senhor está falando isso, mas o senhor não sabe como é que está meu casamento. Meu casamento está muito mal. Minha esposa está dormindo na sala tem não sei quanto tempo. Então tem um desgoverno aqui. Aí você pega esse desgoverno e estende ele para a tua moral. Você pega esse desgoverno e estende ele para a tua vida com Deus. E de repente, porque há um desgoverno aqui, você coloca em desgoverno todas as coisas. Começa a submeter teus olhos à pornografia. Afinal de contas, há um desgoverno aqui. Então eu tenho legalidade para bagunçar tudo. Você que está pensando, se eu fosse você, eu manteria tudo em ordem no que diz respeito às coisas de Deus, para que a mão de Deus não saia de cima da tua cabeça. Mantenha o favor de Deus, mantenha o favor de Deus, mantenha o favor de Deus. Vai ter gente que vai dizer para você, rapaz, com as coisas acontecendo do jeito que estão acontecendo, destrambelha tudo logo. Rapaz, passando o que você está passando com essa mulher, se fosse eu, irmão, já tinha chutado o pau dessa barraca. Passando o que você passa com esse homem, se fosse eu, fidelidade é para quem é fiel com a gente. Que não vai faltar gente, que não vai faltar, são pessoas para se aproximar de você no seu momento de adversidade, tentando te sugerir que você põe em total bagunça as coisas santas por causa de algumas bagunças setoriais. Se você, uma coisa você está com o quarto bagunçado, outra coisa é você bagunçar a casa inteira. Se você mantiver a desordem num setor, você resolve. Se você alastrar a desordem por toda a tua vida, você está afundado no meio da tua própria bagunça. Então levante a mão, porque eu tenho uma palavra de Deus para entregar. Mantenha as coisas de Deus em ordem. Em vales, mas com as coisas de Deus em ordem. Porta fechada, mas as coisas de Deus em ordem. Porque na hora que o olhar de Deus vier na minha direção e Ele decidir me favorecer, Ele vai ver alguém que não se corrompeu e nem abriu mão de tudo. Alguém que está de pé no meio do vale, mas está de pé, atraindo a bênção e o favor do Eterno. Quem entende, diga glória a Deus. E eu encerro dizendo para você que esta marcha doída, essa marcha angustiante de Davi com sua família, num dado momento ela chega num terreno importante. A Bíblia diz que eles começam a atravessar o vale de Cedron, o ribeiro de Cedron. Esse lugar conhecido na Bíblia pela agonia de um grande personagem. Acho que não dá nem para dizer que Jesus é personagem. Não dá. Ele não é o personagem da Bíblia, é o centro da Bíblia. Então esse lugar é um lugar muito famoso. Preste atenção no que eu vou dizer agora, eu estou concluindo. Eu quero que você note que coisa especial. Note que Davi, que é o primeiro membro da dinastia que leva o seu nome, a dinastia davídica, ele passa pelo vale de Cedron. Agora eu queria que você dissesse assim, passa e vence. Aí a gente dá um pulo, um salto monumental na história e vamos lá para Jesus, em agonia, dizendo para Deus, se possível, for passar de mim esse cara. Isso aconteceu no vale de Cedron. Jesus, que é o último membro da dinastia davídica, ele chega, passa e... Não, muito fraco. Para você falar da vitória dele, você tem que falar uma força. Ele passa e... Então o primeiro passa e vence, o último passa e vence. O que os dois têm em comum? Levantados pela mão de Deus. Isso que eles têm em comum. Davi, um homem levantado pela mão de Deus. O nosso Cristo, o enviado do Pai, levantado pela mão de Deus. Então nós já entendemos uma coisa aqui. Quem é que vence? Quem é levantado pela mão de Deus. Quem sobrevive? Quem é levantado pela mão de Deus. Quem é que o vale de Cedron até quer engolir, mas não pode? Quem é levantado pela mão de Deus. Quem tem uma experiência no vale, mas não faz do vale sua sepultura? Quem é levantado pela mão de Deus. Só que no meio desses dois, a Bíblia fala-nos sobre outros 3 reis. Os 3 também membros da dinastia davídica, a saber, Asa, Ezequias e Josias. Repita para mim, Asa, Ezequias
e Josias. Estes 3 reis que estão entre Davi e Jesus são da mesma família, da mesma linhagem. Esses 3 reis também têm uma certa relação com o Vale de Cedron, uma certa. E o que tem a ver a vida dele com o Vale de Cedron? Antes vou lhe dizer uma coisa em comum no reino dos 3: avivamento. No reino dos 3, os 3 promoveram e lideraram um poderoso avivamento em Jerusalém. Mas esse avivamento consistia basicamente em quê? No retorno do povo à adoração ao único Deus e na faxina devocional, literalmente. Por que literalmente, pastor? Porque os 3 foram responsáveis por encabeçar uma faxina que removeu os ídolos de dentro do templo, de cima dos montes, debaixo das árvores, e pegar aquele lixo devocional todo. Os 3. Agora um detalhe lindo. Os 3, e eu repito, está na Bíblia. Não estou falando sobre nada de nenhum livro paralelo. Na Bíblia, os 3, Asa, Ezequias e Josias, pegam aquele lixo, os ídolos. Agora, sobre ídolos eu preciso te falar uma coisa. Quem são eles, pastor? Levantados pelas mãos dos homens. Quem são os ídolos? Não, faça melhor do que isso. Quem são os ídolos? Criados pelas mãos dos homens, levantados pelas mãos dos homens, para o culto dos homens. Esses são os ídolos. Os 3, Asa, Ezequiel e Josias, pegam os ídolos e despejam, sepultam no Vale de Cedron. Os 3. Passa pelo templo, arranca ídolo. Rei, onde é que a gente joga? Joga no Vale de Cedron. Passa pelos montes, arranca ídolos. Debaixo das árvores, arranca ídolo. Ei, Ezequias, onde é que a gente joga esse lixo? Joga no Vale de Cedron. Asa, a gente achou uns ídolos aqui, tudo de pau, tudo de pedra, tudo que homem levantou. Onde é que a gente joga isso aqui? Pode jogar no Vale de Cedron. O Vale de Cedron, portanto, é sepultura para ídolos. O Vale de Cedron, portanto, mostra-se na Bíblia como tendo, abre aspas, licença para exercer a função de cemitério. Mas na licença que Jerusalém expediu para que o Vale de Cedron seja cemitério, tem uma observação: só pode sepultar os levantados pelas mãos dos homens, porque os levantados pelas mãos de Deus quero engolir ele. Não é se você quer. Vamos ver qual foi a mão que levantou. Foi mão de homem, pode engolir. Foi mão de Deus, não adianta. Vai passar e você não vai conseguir engolir. Eu quero matar ela. Você quer matar? Quero. O ministério dela acaba aqui. Vamos ver quem levantou. Foi a Maricotinha que levantou ela. Pode engolir. Não tem como. Não, foi Deus que levantou ela. Não vai conseguir engolir. Ou eu ouço um alarido de glória no meio da congregação. A palavra do Eterno essa noite é: você vai passar. Pastor, me deu uma razão para acreditar. A mão de Deus te levantou. O vale está desautorizado em engolir quem Deus levantou. O vale se arma, se prepara, convoca os coveiros, abre as covas, faz as lápides, mas quando alguém que Deus levantou coloca o pé na ponta do vale, o vale diz: esse a licença não permite enterrar. Pastor, eu conheço quem sucumbiu ao vale. Conhece? Perdoe-me, mas eu preciso dizer uma coisa sobre essa pessoa: levantada pelas mãos dos homens. Eu conheço alguém que passou e ficou, levantado pelas mãos dos homens. Eu conheço alguém que começou e fechou, levantado pelas mãos dos homens. Eu conheço alguém que começou e não conseguia até levantado, se sepultou, levantado pelas mãos dos homens. Se está lutando para atravessar, vai atravessar, porque foi levantado pelas mãos de Deus. Eu queria que você segurasse a mão de alguém à sua esquerda e direita. Eu estou encerrando, queria que você olhasse nos olhos dele e dissesse: esse vale não tem autoridade.
Acho que isso é o tipo de coisa que você diz com mais unção. Diga, esse vale não tem autoridade. Ele não tem autoridade para te engolir. Ele não tem autoridade para te sepultar. Porque tem uma marca que está sobre você. A mão de Deus te levantou. Não foi oba-oba de ninguém. Você não é fruto de uma massa. Você não é produto de um sistema. Foi a mão do Eterno que te ergueu. A mão do Eterno te garante. Glória a Deus. Quem se fez, o vale engole. Quem se auto-intitulou, o vale engole. Aventureiro, o vale engole. Falastrão, o vale engole. Quem está querendo ser pastor, o vale engole. Mas quem a mão de Deus levantou, passa, passa, passa. Quem tentou 5 profissões e não conseguiu, abriu um CNPJ, alugou uma loja, abriu uma igreja, com esses Deus não tem compromisso de sustentar. Agora quem Deus chamou, Deus sustenta, porta não fecha, Deus continua de pé, vai passar chorando, vai ter perda, vai ter dor, mas Deus vai reafirmar a promessa, vai ressaltar a promessa, vai grifar a promessa, e vai chegar lá do outro lado. E se tem alguém para crer nessa palavra, dá um pulo dessa cadeira aí, agora! Sharika manchuha, oricantaramassandaramachai, oricantaramarabachaya. A mão que te levantou te sustenta e te garante. Você está muito prepotente nesse vale, hein? Não sou prepotente, não. Eu só tenho certeza da mão que me levantou. Você está, você nem considera a possibilidade de ficar aí. Você tinha que considerar, para depois não se entristecer caso não dê certo. Por que você não está considerando? Porque eu sei a mão que me levantou. Você não tem medo de ficar engolido por essa crise? Não tem não, eu sei a mão que me levantou. Você não tem medo de chegarem novas pessoas, de gente mais inteligente que você, gente mais capacitada que você, aparecer aí e de repente teu nome sumir? Não tem não. Por que tu não tem? Porque você é muito soberbo? Não, porque eu sei a mão que me levantou. Eu sei a mão que me levantou. Eu sei, relébria. E vem Davi, segundo texto, cruzando o vale de Cedron, sofrendo 2 reveses do vale. Primeiro, a cabeça está coberta, segundo o texto. Segundo, os pés estão descalços. Essa é a típica situação, a típica circunstância a qual o vale nos submete. E é a típica circunstância que a gente só vence quando vence o vale. Enquanto está passando pelo vale, é isso que se vê. Cabeça coberta e pés descalços. Perceba uma coisa. Não era para ser assim. Era para ser o contrário. Como é que era para ser, pastor? A cabeça deveria estar descoberta. E os pés deveriam estar calçados. Mas aconteceu o contrário. A cabeça foi coberta, os pés foram descobertos. Pastor, isso significa o quê? Preste atenção nessa lição profética para eu encerrar. Significa isso. Aquilo que deveria estar descoberto, aquilo que deveria estar visível, aquilo que você queria mostrar, o talento que você tem, a capacidade que você tem, o chamado que você tem, o ministério que você tem, a criatividade que você tem, você quer mostrar, mas as circunstâncias do momento que você está passando escondem. Você prepara um bom trabalho, você prepara um bom documento, você faz tudo certo e alguém que precisava ver o que você fez, não vê. Mas isso nunca aconteceu com você. Por quê? Você se prepara todo, prepara o discurso, quando chega, quem tinha que te ver não vai. É vale de Cedron, irmão. Você quer mostrar e o vale esconde. Em contrapartida, os pés estão descalços. Eu não queria que eles estivessem descalços, eu queria que eles estivessem cobertos. Mas o vale está expondo aquilo que eu estou tentando guardar. Está alardeando aquilo que estou tentando manter discreto. É interessante, né? Porque o que você quer que todo mundo saiba, ninguém fica sabendo. O que você queria que ninguém soubesse, vai para a rádio.
Você queria que as pessoas falassem sobre o seu potencial, mas elas não falam. Por quê? Porque o vale esconde. Elas só estão falando dos seus defeitos. Por quê? Porque o vale expõe. E não adianta nada espernear, você tem que passar. Porque quando você chegar do outro lado, deixa eu ir estou indo para o outro lado. Quando você chegar do outro lado, o Senhor vai estar te esperando. Ele vai dizer assim, sabe por que as covas foram abertas e você não caiu em nenhuma delas? Porque fui eu que te levantei. E agora que você chegou aqui do outro lado, permita-me fazer uma coisa. Aí ele vai descobrir a tua cabeça. Aí ele vai dizer assim para você, tudo que você sempre quis que todos vissem e ninguém viu, eu começo a mostrar a partir de agora. Eu sou tua propaganda, eu faço teu marketing, ninguém esconde tua capacidade mais. Eu vou soprar teu nome, eu, Chicai e terra. Dá o pé aqui. Porque você foi ferido por tanta exposição daquilo que você queria guardar. Seus pés estão feridos porque o vale te expôs. Mas eu vou te calçar. Eu vou cuidar de todas as feridas que o vale criou pela exposição a qual ele te submeteu. E nós vamos começar a caminhar juntos agora. E agora nós vamos caminhar com os teus pés cobertos e tua cabeça livre para que todo mundo veja. E você vai voltar para o seu lugar e as coisas vão voltar a ser como eram antes. E você vai ter um testemunho para contar. E eu encerro do jeito que comecei. O nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! Permita que a mão de Deus te levante hoje. Sabe por que Davi não sucumbiu? Porque ele tinha uma aliança com Deus. Sabe por que todas as perdas que Davi sofreu não colocaram ele numa cama frustrado, deprimido, decepcionado com Deus e com todos? Porque ele tinha uma aliança com Deus. Se você basear toda a sua vida no seu relacionamento com Deus, por mais que hajam desmoronamentos marginais, o centro da sua vida estará sustentado por essa aliança. Pastor, eu estou vivendo um momento de perda. Ou não, pastor, eu não estou vivendo não, mas eu sinto que eu sou aquele tipo de pessoa que não tem como lidar com isso. Eu preciso de uma aliança que me sustente. Pastor, eu estou decepcionado de acreditar em pessoas que o coração delas um dia está aqui, outro dia está ali, um dia está aqui. Eu estou precisando ter, pastor, alguém em quem eu possa confiar de verdade. Uma presença que encha o meu peito. Sabe por quê, pastor? Porque eu tenho andado do lado de pessoas e eu não sinto que posso confiar nelas. Eu tenho andado em círculos, em rodas aí fora, pastor. E eu já vi que eles são o tipo de gente que está comigo só em momentos X ou Y. Eles não cruzam os vales comigo. Eu preciso de uma presença que me sustente, que me dê força. Você precisa da presença de Deus. Portanto, eu quero objetivamente convidar você agora, que quer fazer uma aliança com Deus hoje, a sair do seu lugar onde você estiver. O que eu vou fazer, pastor? Vai pedir licença para alguém na sua direita ou esquerda, e fica tranquilo, porque ele vai dar licença com o maior prazer do mundo. Pastor, mas eu estou na galeria, dá tempo de você chegar. Eu queria que a primeira pessoa que quer fazer uma aliança com Deus, já pudesse sair do seu lugar agora. Escuta uma coisa, rapaz, escuta uma coisa. Algumas coisas que aconteceram na sua vida fizeram você perder a esperança de que de fato você tinha uma chamada, de que de fato havia uma promessa, e você retrocedeu. Mas mesmo tendo retrocedido, o curioso é que você não morreu dentro desse vale. E sabe por que você não morreu? Porque é a mão de Deus que te levantou. Esse vale sabe que não pode te matar, porque você tem uma palavra de Deus que te segura, que te sustenta, que te garante. É por isso que em tempo ainda você tem que voltar para a casa do Pai. Esse convite também é para você. Volta para a casa do Pai hoje. Mova-se do seu lugar onde você estiver, porque esta é uma noite de restauração de alianças. Esta é uma noite onde quem pensou que você ia sucumbir no vale, vai te ver chegar do outro lado, restaurado, curado, pela mão e pela bênção do Senhor. Eu estou vendo pessoas que estão caminhando pelos corredores ainda, e Jesus está sendo muito glorificado nisso.
Eu preciso te falar uma coisa, eu preciso ser franco com você. Eu preciso ser franco no intuito de te dizer que a intenção desse vale não é te arranhar, te causar escoriações leves, é te matar, te destruir. A Bíblia diz que o diabo vem para isso, para roubar, matar e destruir. Não adianta nada você entrar aqui hoje, a gente ficar maquiando a situação, não, eu preciso dizer para você a verdade. Você tem um inimigo, quer você queira, quer não, quer você acredite ou não, você tem um inimigo. A intenção dele é destruir sua vida, destruir seus negócios, destruir sua família, mas ele sabe com quem ele pode, com quem ele não pode mexer. Pastor, com quem ele não pode mexer? Com aqueles que têm aliança com Deus vivo. Ele vai ficar ao derredor, bramando, fazendo graça, gritando, esperneando, mas não pode te tocar. Essa é a noite de você fazer uma aliança com Deus. Essa é uma noite de você voltar para a casa do Pai. Você ainda tem alguns preciosos segundos para se mover do seu lugar, e eu devolvo a palavra no nome de Jesus.